Você já parou para pensar quanto realmente ganha um gesseiro no Brasil? E quanto ganha um profissional da mesma área nos Estados Unidos? À primeira vista, pode parecer uma comparação simples. Afinal, estamos falando do mesmo trabalho: preparar paredes, aplicar gesso, criar acabamentos e transformar estruturas brutas em ambientes prontos para morar ou trabalhar. Mas quando começamos a olhar para os números de 2026, a realidade revela algo muito mais complexo e até surpreendente. Imagine dois profissionais com praticamente a mesma habilidade técnica. Ambos sabem fazer sancas, rebaixamentos, molduras, drywall, acabamentos finos e reparos. Um deles trabalha em São Paulo ou Belo Horizonte. O outro trabalha em cidades como Orlando, Boston ou Houston. Eles fazem praticamente o mesmo serviço, mas o valor que cada um recebe pode ser drasticamente diferente. Será que o gesseiro nos Estados Unidos ganha 10 vezes mais? Ou essa diferença é menor do que parece? E mais importante, quando colocamos no papel custo de vida, produtividade, impostos, ferramentas, demanda e ritmo de trabalho, qual dos dois realmente tem uma situação financeira melhor? Esse é um tema que gera muita curiosidade, principalmente entre profissionais da construção civil que pensam em trabalhar no exterior. Nos últimos anos, milhares de brasileiros especializados em drywall, gesso, pintura e acabamento migraram para o mercado americano justamente por causa da promessa de salários mais altos. Mas será que essa promessa é tão simples quanto parece? Outra questão importante é entender como funciona o mercado em cada país. No Brasil, grande parte dos gesseiros trabalha como autônomo ou pequeno prestador de serviço. Já nos Estados Unidos, existe uma mistura de profissionais autônomos, equipes especializadas e empresas de construção que contratam mão de obra constantemente. Além disso, existem diferenças enormes em produtividade, tecnologia, tipos de obra e até na forma de cobrar pelo serviço. Um gesseiro brasileiro muitas vezes cobra por metro quadrado ou por projeto fechado. Já nos Estados Unidos, é muito comum o pagamento por hora ou por contrato de obra com valores bem definidos. Então surge uma pergunta que muita gente quer responder. Se um gesseiro brasileiro fosse trabalhar nos Estados Unidos hoje, em 2026, quanto ele realmente poderia ganhar? E mais ainda, será que a diferença financeira compensa a mudança de país, idioma, cultura e custo de vida? Neste vídeo, vamos analisar em detalhes quanto ganha um gesseiro no Brasil e quanto ganha nos Estados Unidos em 2026. Vamos olhar números reais de mercado, comparar produtividade, entender como funciona a cobrança de serviços e mostrar cenários práticos de renda mensal. No final, você vai ter uma visão muito mais clara da realidade dessa profissão em dois mercados completamente diferentes. E algumas dessas conclusões podem surpreender muita gente. Para entender quanto ganha um gesseiro no Brasil, comparado aos Estados Unidos em 2026, precisamos começar analisando primeiro como funciona o mercado de gesso em cada país. Apesar de ser a mesma profissão, o contexto econômico, a organização do setor da construção e até o tipo de obra fazem com que a renda final do profissional seja muito diferente. No Brasil, o mercado de gesso cresceu bastante nas últimas 2 décadas. Antigamente, o gesso era muito associado apenas a molduras decorativas ou pequenos acabamentos no teto. Hoje, com a popularização do drywall, sancas modernas, iluminação indireta e projetos arquitetônicos mais sofisticados, o gesseiro passou a ter um papel muito mais relevante na obra. Em 2026, um gesseiro brasileiro geralmente trabalha em 3 formatos principais. O primeiro é como funcionário registrado em empresas de construção ou acabamento. O segundo é como autônomo, prestando serviço direto para clientes. E o terceiro é como pequeno empreendedor, com uma equipe que executa vários projetos simultaneamente. Quando olhamos para o profissional contratado como funcionário, o salário médio no Brasil costuma variar entre cerca de R$ 2.000 e R$ 4.000 por mês. Dependendo da cidade, da experiência e do tipo de empresa, em regiões com maior atividade imobiliária como São Paulo, Santa Catarina ou Distrito Federal, esse valor pode chegar próximo de R$ 5.000 para profissionais mais experientes. No entanto, muitos gesseiros preferem trabalhar como autônomos porque o potencial de renda pode ser maior. Nesse caso, a forma de cobrança geralmente é por metro quadrado ou por projeto fechado. Por exemplo, em 2026, a instalação de drywall no Brasil costuma variar entre aproximadamente R$ 90 e R$ 160 por metro quadrado, dependendo da complexidade da obra, da região
e se o material está incluído ou não. Já trabalhos de acabamento em gesso, como sancas ou rebaixamento simples de teto, podem variar entre R$ 70 e R$ 150 por metro quadrado apenas de mão de obra. Vamos imaginar um cenário prático? Um gesseiro autônomo que trabalha sozinho e consegue executar cerca de 250 a 300 metros quadrados de serviço por mês. Com valor médio de R$ 100 por metro quadrado de mão de obra, pode gerar um faturamento mensal bruto entre 25 mil e 30 mil reais. Porém, esse número não representa o lucro final. Esse profissional ainda precisa pagar transporte, ferramentas, eventuais ajudantes, materiais complementares, impostos e períodos sem obra. Quando colocamos todos esses custos na conta, muitos gesseiros autônomos acabam tendo uma renda líquida mensal entre 6 mil e 12 mil reais, dependendo da produtividade e da quantidade de serviços fechados no mês. Agora vamos olhar para o cenário dos Estados Unidos. O mercado de drywall e acabamento com gesso é gigantesco nos Estados Unidos, porque praticamente todas as construções residenciais utilizam esse sistema. Casas inteiras são construídas com estrutura de madeira e fechamento em drywall, o que gera uma demanda constante por profissionais especializados em instalação, acabamento e reparo. Além disso, o mercado americano é muito segmentado. Existem equipes específicas para cada etapa da obra. Uma equipe instala as placas de drywall, outra faz o acabamento com massa e fita, outra realiza lixamento e preparação para pintura. Isso cria uma cadeia de trabalho altamente produtiva. Em 2026, o pagamento de um profissional de drywall ou acabamento em gesso nos Estados Unidos costuma acontecer de duas formas principais: por hora ou por contrato de produção. No modelo por hora, que é muito comum para quem trabalha em empresas de construção, o salário médio varia entre 20 e 35 dólares por hora, para profissionais com experiência. Em algumas regiões com alta demanda, como Califórnia, Texas ou Flórida, esse valor pode chegar a 40 dólares por hora. Vamos fazer uma conta simples. Um trabalhador que ganha 25 dólares por hora e trabalha cerca de 40 horas por semana terá uma renda semanal de aproximadamente $1.000. Isso representa cerca de 4 mil dólares por mês antes dos impostos. Se o valor for 35 dólares por hora, essa renda mensal pode chegar a aproximadamente 5.600 dólares. Agora, entra um fator muito importante: produtividade. Nos Estados Unidos, a produtividade média em drywall costuma ser muito maior que no Brasil. Isso acontece por vários motivos. As ferramentas são mais modernas, o acesso a materiais é mais fácil, as obras são organizadas de forma industrializada e as equipes trabalham de forma extremamente especializada. Enquanto um profissional no Brasil pode executar algumas centenas de metros quadrados por mês, dependendo da obra, equipes americanas conseguem produzir milhares de metros quadrados em grandes construções residenciais ou comerciais. Por isso, muitos profissionais preferem trabalhar por produção. Nesse modelo, o pagamento pode ser feito por placa instalada ou por metro quadrado finalizado. Em projetos grandes, equipes de drywall podem faturar dezenas de milhares de dólares por mês. Mas esse valor precisa ser dividido entre vários trabalhadores e também inclui custos de materiais, transporte, equipamentos e seguros. Um pequeno empreiteiro de drywall nos Estados Unidos que possui uma equipe de 3 a 5 pessoas pode faturar entre 30 mil e 80 mil dólares por mês em contratos de obra, dependendo do tamanho dos projetos. Depois de pagar salários, impostos e despesas operacionais, o lucro líquido pode variar bastante, mas muitos empreiteiros conseguem manter rendas pessoais entre 6 mil e 15 mil dólares por mês. Agora vem a parte que muita gente ignora quando compara esses números: o custo de vida nos Estados Unidos, o custo mensal com moradia, transporte, alimentação e seguro de saúde pode ser muito alto dependendo da cidade. Depois de analisar todos esses números, comparações e cenários, uma coisa fica muito clara: a profissão de gesseiro pode ser muito mais rentável do que muitas pessoas imaginam. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, estamos falando de uma habilidade técnica que continua extremamente necessária dentro da construção civil. No Brasil, o mercado de gesso evoluiu bastante nos últimos anos. Projetos arquitetônicos mais modernos, crescimento do drywall e a busca por acabamentos sofisticados fizeram com que o trabalho do gesseiro se tornasse cada vez mais valorizado. Um profissional dedicado, organizado e com boa carteira de clientes pode construir uma renda mensal muito sólida, especialmente quando começa a trabalhar com equipes e projetos maiores. Já nos Estados Unidos,
o cenário mostra um mercado muito mais estruturado e industrializado. A demanda constante por construção residencial e comercial cria oportunidades reais para profissionais que dominam técnicas de drywall e acabamento. Mesmo começando como funcionário, muitos trabalhadores conseguem alcançar salários que, convertidos para outras moedas, parecem muito altos. Mas a comparação não pode ser feita apenas olhando o valor bruto. Cada país tem seu custo de vida, seus impostos e suas particularidades. Por isso, o verdadeiro diferencial não está apenas no lugar onde o profissional trabalha, mas na forma como ele administra sua carreira. Um gesseiro que investe em produtividade, qualidade de acabamento, organização financeira e relacionamento com clientes tem muito mais chances de crescer em qualquer mercado. E isso vale tanto para quem trabalha sozinho quanto para quem deseja montar uma equipe e transformar essa profissão em um negócio de construção ou acabamento. Outro ponto importante é que a construção civil continua sendo uma das áreas que mais valorizam habilidades práticas. Enquanto muitas profissões enfrentam mudanças rápidas por causa da tecnologia e da automação, trabalhos especializados como instalação de drywall e acabamento em gesso ainda dependem fortemente da experiência humana. Isso significa que profissionais que dominam essas técnicas têm um ativo muito valioso, uma habilidade que o mercado continua precisando todos os dias. Se você trabalha com gesso, drywall ou acabamento, entender esses números e essas diferenças de mercado pode ajudar muito no planejamento da sua carreira. Talvez seja um momento de aumentar sua produtividade, melhorar sua estrutura de trabalho ou até explorar novas oportunidades dentro da própria construção civil. E agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que vale a pena trabalhar como gesseiro no Brasil ou nos Estados Unidos? Qual dessas realidades parece mais interessante para você? Deixe seu comentário aqui embaixo contando sua experiência ou sua visão sobre essa profissão. Se você gostou desse tipo de análise, comparando mercados de trabalho, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdos que mostram o lado real das profissões e das oportunidades que existem no mercado. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando outras profissões da construção civil, quanto elas realmente pagam e quais caminhos podem transformar habilidades técnicas em carreiras altamente lucrativas.